O nosso tema de hoje é energia elétrica. O Brasil vive uma posição privilegiada com fontes renováveis de energia elétrica, reservas minerais enormes e um grande potencial na área de óleo e gás. No entanto, disputas políticas, polarização, excesso de regulamentações inúteis tornam o setor pouco competitivo, encarecendo custos tanto para a indústria como para os consumidores finais. Licenciamentos lentos, excesso de subsídios, burocracia, a captura das agências reguladoras por grupos políticos, o seu desmonte ao longo do tempo, minimizando a sua importância técnica, são fatores que vêm reduzindo os investimentos e a competitividade nesse mercado. Vivemos uma série de contrastes. Temos a nossa matriz energética quase que totalmente, 88% vinda de fontes renováveis que não dependem do petróleo, como energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar. E um paradoxo, uma das energias mais caras do mundo, reduzindo a competitividade da nossa indústria. O Brasil expandiu a geração de energia distribuída através da energia solar, mas de uma forma totalmente descontrolada. E hoje temos outro paradoxo também. Temos excesso de oferta de energia, principalmente solar, em algumas horas do dia, e excesso de demanda em nos horários de pico. O sistema brasileiro de distribuição não cresceu de forma planejada e não teve os investimentos necessários para suportar esse crescimento da energia distribuída. Impostos caros, uma das taxas de impostos mais elevadas do mundo, chegando a 30% a 40% na conta da energia elétrica, dependendo da região do país. As privatizações foram, na sua maioria, mal feitas, muitas vezes realizadas por grupos sem experiência no assunto, com um viés mais de esquerda. E agora vivemos a época da renovação de concessões, que também têm sido feitas sem um apoio técnico adequado. Vide o exemplo da Enel, aqui na cidade de São Paulo. Para finalizar, temos a questão dos biocombustíveis. O Brasil é campeão na produção de etanol, temos terras, desenvolvemos tecnologia para ter um etanol eficiente. O estado de São Paulo é o estado que mais produz etanol, é um setor importante da economia paulista. Do outro lado temos os biocombustíveis, que com a força do agro também poderiam ser mais desenvolvidos, e o biogás, que poderia ser produzido a partir de resíduos tanto da agricultura como da indústria, e através até dos vários lixões que se distribuem aí pelo país afora. No entanto, temos políticas equivocadas. O estado de São Paulo sofre com políticas públicas equivocadas que querem priorizar a instalação de ditas fábricas de carros elétricos aqui no Brasil, que na realidade trazem já os veículos quase que montados. Se já não temos infraestrutura para distribuir a energia elétrica, quiçá teremos infraestrutura para o uso de carros elétricos nas grandes cidades. Ao mesmo tempo, isso traz uma concorrência desleal, tanto com o setor de sucro-álcool, como com a indústria automobilística que está aqui instalada. Diante de todo esse cenário, como o governo mais atrapalha do que ajuda nesse tema, o setor privado precisa se organizar, precisa criar estratégia, tanto para minimizar os impactos gerados, como para sobreviver. É por isso que hoje eu trago aqui o meu amigo Lauron Arendt, que é um profissional que atua há décadas no setor de energia elétrica, muito experiente no assunto e que vai nos ajudar a clarear uma série de temas polêmicos que envolvem aí o setor de energia elétrica no Brasil. Por favor, Lauron, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional aqui com a gente. Com certeza. Obrigado. Um bom dia, em primeiro lugar. Bom dia. Deixa eu começar rapidamente me apresentando. Meu nome é Lauro, eu sou engenheiro formado há 20 anos trabalhando no mercado de energia.
Já trabalhei em grandes empresas como Gerdau, Votorantim, Oxiteno, Ultragaz. Também trabalhei em comercializadora de energia, em gerador de energia. Então eu posso dizer que eu tenho uma experiência de todas as frentes, todos esses elos da cadeia, desde a geração de energia, no consumo de energia, né? E agora, após minha apresentação, então, queria começar sobre os pontos que você levantou, né? Queria começar falando do papel que eu vejo, né? Minha visão que eu vejo do papel do governo na nossa cadeia, no nosso setor elétrico brasileiro hoje, né? Do papel que, vamos dizer assim, que o governo acaba adotando, acaba seguindo há décadas, né? Que ele não preserva por uma visão de longo prazo, não preserva por uma visão de busca do que é melhor para o Brasil, do que é melhor para o crescimento econômico, o crescimento energético e que o sistema energético tem um fim, que é atender um sistema econômico brasileiro, né? Tanto residencial quanto industrial, comercial, né? E que muitas vezes o governo acaba tomando políticas públicas beneficiando alguns elos, beneficiando alguns setores da cadeia. Em contrapartida, o benefício ele é muito bom, mas ele não seja em contrapartida do custo, do aumento de custo para outros, né? Isso acontece diversas vezes, né, com intenção de fomentar algum setor, fomentar alguma iniciativa do mercado, né? Muitas vezes esse benefício acaba se postergando por muito tempo, acaba sendo exagerado, acaba gerando custos na outra ponta, em outros elos elevados e destruindo, acabando prejudicando setores. Então, o que é para beneficiar um acaba sendo, em contrapartida, não beneficiando ou atrapalhando outros, né? Claro que nada disso é fácil é comentar, é fácil dizer que tem que ser melhorado, mas é como ajustar, como esse sapato caber no pé de todo mundo, né? Mas esse é o trabalho de um governo, né? Um trabalho de um governo bem realizado. O que acaba resultando é que a iniciativa privada acaba indo correndo atrás de buscar o que o governo não está, né, fomentando, né? Aham. E acaba trazendo uma disputa, às vezes, que até é muito, muito inglória, muito desleal, né, para alguns elos, alguns setores da cadeia. E, por fim, podemos dizer que todo prejuízo no setor energético para o Brasil acaba prejudicando o setor econômico, o setor industrial. Hoje nós temos o Brasil, o custo Brasil, né? O custo Brasil que pode ser englobado... Que a energia faz parte do custo Brasil, né? O custo Brasil é uma série de temas que prejudicam a competitividade da indústria, né? E a energia está lá, né? Exato. E a gente muitas vezes não tem mais como competir para combater um custo de outros países, né? E isso acaba fazendo com que a industrialização acaba fugindo do Brasil. Nós vemos isso na indústria automobilística, estamos vendo acontecendo na indústria química, toda a indústria de base, que era fundamental para o Brasil, hoje também já está muito mais reduzida, né? Como o Marcelo falou, hoje a indústria automobilística de carros elétricos praticamente se resume em montagem de peças que vem de fora, né? Então, na verdade, o carro já foi produzido não é indústria, lá fora. Né? Não é uma indústria, né? Talvez eles vão estar montando esse carro na hora de entregar para você na porta da sua casa. Então, cheio de subsídio do governo. Talvez dá para chamar de entrega, não mais de montagem do carro, né? E isso acaba gerando uma das expressões bem conhecidas no mercado, que o Brasil ele tem uma energia barata, mas uma tarifa cara. Ou isso quer dizer, a gente consegue uma geração de energia, como por exemplo de usinas hidrelétricas, muito em conta, muito barata, equivalente a uma das mais baratas no mundo. Porém, no consumo final, na indústria, ou que seja numa residência, acaba sendo uma tarifa de energia muito cara, uma das mais caras do Brasil. Isso por quê? Porque exatamente esse alinhamento tarifário, toda a cadeia elétrica, assim como acontece no gás natural também, acaba sendo tão custosa, né? E nós vamos conversar um pouco mais do que eu inclusive tenho alguns dados aqui da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia, né? Sim. Quando a gente fala de energia, uma coisa é energia para o consumidor, né? Mas eu acho que um dos objetivos aqui hoje, Lauro, é falar da energia no setor industrial. O setor industrial, como que ele utiliza energia aí para os mais leigos, né? Tem energia elétrica, quando a gente fala energia, a gente pensa sempre em energia elétrica, né? Mas dentro do setor industrial, a energia vem da eletricidade, mas vem também dos combustíveis, que podem ser os fósseis ou não. Normalmente queima de gás, queima de outros combustíveis, né? E isso movimenta máquinas, equipamentos, caldeiras dentro da indústria. Agora, o impacto da energia dentro da indústria, também, muitas vezes, isso não está claro para a população. Ele vem de duas componentes. Uma coisa é o que a indústria consome de energia no seu processo produtivo.
Outra coisa são as matérias-primas, os insumos que a indústria adquire para produzir os seus produtos. Porque dentro desses insumos já tem uma componente enorme também de custo, que é proveniente da energia, dependendo do setor em que a empresa está atuando. Isso para não falar da pequena indústria e do microempreendedor, né, que sofrem com o custo da energia, porque acho que você vai falar um pouquinho, a grande indústria hoje tem alternativas de compra de energia no mercado e também de investimento em tecnologia, em máquinas, para minimizar o seu consumo de energia, coisa que a pequena indústria e o microempreendedor não têm. Eu queria só mostrar alguns dados aqui do que chega na conta do consumidor final, né? Esse levantamento aqui é muito interessante, né? Por exemplo, indústria de alimentos, pão francês, carnes, a média de custo relativo à energia nesses produtos vai da ordem de 20% a 30%. Quando a gente fala de bebidas, gira ao redor de 15%. Na construção civil, que é um outro setor importante aqui no Brasil, aí nós temos indústrias com consumo de energia muito pesado, como a indústria do vidro, a indústria do cimento, e aí o peso da energia nesses componentes chega ao redor de 30%. Então, assim, se a gente falar no geral, vestuários, calçados também ao redor de 20%, o custo da energia está presente em todos os elos da cadeia e muitas vezes com uma componente aí que vai da ordem de 20% a 30%. Então, Lauron, considerando que a energia é um insumo representativo em termos de custos e causa impactos muito relevantes aí no setor, né? Fala um pouquinho para a gente como que os profissionais que atuam aí na área de energia, né, estão estabelecendo suas estratégias, né, para minimizar esses custos, né? Vamos falar agora um pouquinho como que é minimizar custos dentro da indústria. Você que tem grande experiência aí no tema. Muito bom, Marcelo. Acho que você trouxe uma boa visão de que a energia, a gente, como consumidor de energia, ela não está só na nossa casa no momento que a gente liga a luz, o ar-condicionado, e ela está presente de forma indireta em toda a cadeia, em todos os produtos, em todos os alimentos, o almoço, o transporte. Como o Marcelo usou como exemplo, né, alguns produtos na nossa indústria, eles têm um peso energético muito elevado. Eu gosto de usar o exemplo, entre esses que você citou, eu gosto de usar o exemplo da construção civil, a energia equivale de 25% a 30% do custo de uma construção civil. Então, do material e da obra, você diz? Do material e da obra, né? Então, porque na obra consome energia também, na obra consome energia, naquele cimento que está sendo usado na obra foi 30% energia na sua industrialização, né? Então, imagina que 30%, imagina que você está comprando um apartamento de 1 milhão, e que você está pagando desse 1 milhão, 300 mil reais é a energia. Então, embutido no valor do apartamento, você está pagando 1/3 de energia. Não parece. Acho que a população não tem a noção do quão importante é a energia aqui na economia do país, no momento né? de quando a gente liga o ar-condicionado em casa. Para economizar energia, quando eu ligo o ar-condicionado, você está fazendo uma gestão do seu consumo mensal ali diário. Mas quando você faz um investimento num carro, num apartamento, a energia está lá embutida. E aí, olha, vamos adotar esse exemplo, é um bom exemplo. E olha, no momento que você for comprar um apartamento, se a construtora adotou práticas de gestão de energética e aquele apartamento não custou 300 mil de energia, custou só 100 mil, 150 mil, o apartamento vai ficar muito mais barato. Então, em vez de pagar 1 milhão... Ou a construtora vai ganhar muito mais dinheiro. Vai ter uma margem... Ou daqui a pouco é a sobrevivência da construtora. Talvez exatamente. Essa margem que a construtora está ganhando hoje pode ser a sobrevivência. Nós vamos falar de sobrevivência da indústria aqui já, né? Porque... E a gente... Olha, isso é muito evidente, agora ficou mais claro na construção civil, é muito evidente numa construção, numa indústria de grande porte, numa indústria do alumínio, a energia tem um peso de 20%. Então, isso está muito claro que o alumínio custa caro por causa de energia. Agora, isso não é só mérito... E de outro lado, o Brasil ainda não recicla todo o alumínio. Exato. E a própria reciclagem tem também um custo energético elevado. Tem, também. Mas hoje isso não é só méritos da grande indústria, da construção civil, no nosso exemplo, e sim também dos pequenos negócios, né? Então, quando a gente está muito acostumado a falar em energia elétrica como eletricidade, mas há outros energéticos no nosso dia a dia, como o próprio gás natural, o gás que a gente usa para fazer comida em casa, os combustíveis veiculares,
o diesel, óleo combustível na indústria para queimar em caldeiras, onde o gás natural não chega, né? Isso é muito comum. O gás natural, aliás, vamos falar de gás aqui, né? Porque o gás hoje é um monopólio da Petrobras praticamente. A extração e a distribuição. Eu gostei, o tema aqui da energia elétrica, mas eu gosto de falar de gás, porque as grandes fontes de gás hoje estão onde estão o pré-sal, estão no mar. Então, muitas vezes a Petrobras não tem investimentos para trazer o gás do mar até a margem. E muitos dos consumidores hoje no Brasil, com a interiorização de alguns setores da indústria, estão no interior do Brasil, não estão no litoral. E o gás não chega. Falta investimentos hoje para a distribuição de gás. O governo quer se meter, quer fazer tudo, não cria segurança jurídica e condições para a iniciativa privada investir. E o que nós temos é falta de acesso ao gás, que podia ser uma das fontes que baratearia também em alguns setores da indústria o consumo de energia elétrica, porque aí teria opção entre gás e energia elétrica, né? Desculpa te interromper, mas esse assunto gás me motiva bastante. O mundo do gás natural é um mundo à parte. Ele é um mercado ainda não muito desenvolvido no Brasil, como o da energia elétrica, né? Ele se concentra hoje na costa, a distribuição de gás, o transporte e distribuição de gás, os gasodutos de gás, eles estão na costa e nas grandes cidades, nas capitais. Então aqui é outro ponto onde falta um alinhamento de uma estratégia, uma política pública de incentivar indústrias em locais onde devem ser adequadas, e para isso uma construção de uma estrutura de gás. Toda estrutura de gás ela é muito cara, ela precisa ter um consumo âncora, um consumo de grande período, de longo prazo, para que ele seja realmente vale a pena aquele investimento. Quer dizer, para você viabilizar o gás, você precisa ter uma indústria forte. Exatamente. Que é o que acontece no resto do mundo. E, por sua vez, a indústria ela só vai para lá se tiver o gás disponível. Tem uma indústria Ou seja, precisa estratégia, né? Precisa estratégia, precisa estar alinhado, precisa ter sincronismo aqui, envolve vários entes, vários agentes. Quem vai construir o gás provavelmente não é a mesma indústria que está construindo a sua produção lá. E certamente não é o governo, né? E certamente não é o governo, né? Então, como alinhar todos esses elos, né? Esse é o papel de um governo adequado para um crescimento, né? Ainda falando de custos, Lauro, eu vou ler aqui porque são muitos números, né? Sim. Mas eu fiz um levantamento para esse nosso bate-papo e depois eu queria ter um pouco da sua visão, né? Como a gente falou, né? Temos uma energia limpa, uma energia que deveria ser barata e hoje é uma das mais caras do mundo, né? E eu trouxe dados de várias instituições, tanto do Partido Novo, que levantou para elaborar um plano de governo, como da Abrace, que é a associação que a gente acompanha muitas publicações, e os dados dizem a mesma coisa, né? Então, eu vou trazer alguns dados aqui estarrecedores. Primeiro, um dado da ANEEL. O último dado é de 2021. 44% do custo total de energia vem de impostos, encargos. 44% em 2021. Nossa, isso varia, dependendo da região, tem mais taxas municipais, o ICMS varia, mas a média do Brasil, 44% do custo da energia, impostos. Um absurdo. Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, uma outra entidade, o Brasil possui uma das tarifas mais caras de energia elétrica para a indústria em comparação à OCDE, né? E que é uma entidade que o Brasil deveria buscar metas, indicadores e estratégias para fazer parte, porque quem está na OCDE participa de um mercado competitivo. É um país que tem condições competitivas. Quer dizer, o Brasil é uma das mais caras tarifas de energia para a indústria, segundo esse levantamento da OCDE. Nos últimos 22 anos, o Brasil viveu um processo contínuo de carecimento da energia elétrica. Segundo a Abrace, o custo cresceu 1.150%, olha só esse dado que interessante, o custo cresceu 1.154% entre 2000 e 2022, então foi 1.154% em 2 décadas, mas nesse mesmo período, os preços da indústria cresceram apenas 585%, e o IPCA 291%, então em 20 anos, IPCA 300%, os custos de todos os insumos da indústria, 500%, e o custo da energia elétrica, 1.100%. Isso num país onde dependemos quase nada de petróleo para gerar energia.
Então tem alguma coisa errada aí, né? Outro dado interessante em dólares. Aí quando a gente compara a energia em dólares, a gente está comparando o custo da energia brasileira com o custo da energia nos outros países. A energia brasileira aumentou 344% nesse período de 2 décadas. Enquanto nos Estados Unidos, a energia aumentou 48% e na União Europeia 52%. Quer dizer, em dólares, o custo da energia no Brasil aumentou quase 6 vezes mais nas últimas 2 décadas. Impressionante. Então tem muitas componentes deste grupo que está no governo há 2 décadas que contribuíram para este resultado, né? Então a energia no Brasil ficou mais cara que no exterior. Os números não deixam mentir, né, Marcelo? Os números apontam... Qual que é a sua percepção, né? Os números apontam onde tem que ser trabalhado. Né? E eu queria que você trouxesse uma visão, você que está nesse mercado, né? Quais são as tendências no mundo? Porque, assim, estamos falando... Eu trouxe aqui dados dos problemas do custo de energia no Brasil. Mas como é que está no resto do mundo? Porque todo mundo enfrenta problemas de energia, mas parece que aqui no Brasil... Os problemas, eu tenho a percepção, eu que não sou do setor, que o problema é maior. Então, qual a sua visão hoje, com guerras, com crise do petróleo, enfim, qual a sua percepção sobre custos e tendências da energia no mundo? Eu vou primeiro responder sobre alguns dos motivos de ter levado o aumento do custo do energético no Brasil nos últimos anos, como você trouxe. E depois vou falar sobre as tendências mundiais. O Brasil ele tem uma matriz energética muito forte, hídrica, né? Hoje na ordem de 70% a 75% de fonte hídrica, e uma das mais baratas do mundo, né? Essa nossa geração de energia hidráulica proveniente de hidrelétricas é uma das mais baratas do mundo, né? De novo, aquilo que eu falei anteriormente, de que a gente tem uma geração de energia barata, mas a tarifa final no consumidor acaba sendo das mais caras do mundo. Como isso pode se nós temos uma energia hidráulica, uma energia proveniente de hidrelétrica tão barata? E aqui vem outro ponto, que é a energia renovável, vamos chamar de moderna, que a hidrelétrica é uma energia renovável, mas eu estou me referindo agora à energia eólica solar, ela é uma energia, digamos que cara. Cara por quê? Não pela sua produção de energia, cada quilowatt-hora, cada megawatt-hora que ela gera, ela não é cara, ela é um preço acessível, equivalente a talvez um pouco mais cara que as hidrelétricas, não, vamos dizer assim, nessa forma comparativa, mas ela acaba se tornando cara pelo simples fato dela não ser flexível. Ela é uma energia inflexível. Sim. A energia proveniente de eólica e solar, ela vai ser gerada no momento que o recurso natural estiver disponível para gerar energia. Se ela é uma energia solar, é evidente, ela vai gerar no momento que tiver sol. Uma energia eólica, no momento que tiver vento. E no momento que não tiver essa disponibilidade natural, é aí que ela se torna cara. Porque no fim, o Brasil, nós temos que investir, nós temos que apoiar a energia renovável, é a nova fonte de energia que a gente tem disponível no mundo. Mas no Brasil nós acabamos tendo que sustentar 2 sistemas em paralelo. No momento que a energia solar ou eólica não conseguir produzir energia, nós vamos consumir energia de outra fonte. Para substituir ela, será uma fonte térmica, uma fonte a gás, uma fonte a biomassa, em outro local, em outro sistema, com outra rede de transmissão. Então, no fim, o sistema está pagando por 2 produções de energia em paralelo. Uma para o momento que o sol e que o vento conseguem gerar, e em outra para o momento que o sol e o vento não conseguem gerar. Só te interrompendo, né? Acho que é importante ilustrar para o nosso público também a questão operacional. Você está falando aí de investimentos, né? Mas assim, acho que todo mundo aqui já passou em frente a uma usina termoelétrica, ou já viu fotos, né? Então, assim, a energia solar, como você falou, durante o dia tem sol, tal, meio-dia, todo mundo gerando. Chega o fim do dia, não tem energia solar. Às vezes tem vento, às vezes não tem. Uma usina termoelétrica não é algo que você vai lá, aperta o botão e, né, agora eu quero energia. Liga. Não é muito complexo a operação de uma energia termoelétrica. Então, como o Brasil não investiu em linhas de distribuição para consumir toda essa energia solar, hoje tem regiões do país que tem que dissipar a energia solar porque a redistribuição não chega, né? Não consegue capturar, né?
E aí, assim, então muitas vezes o Brasil mantém usinas termoelétricas ligadas, porque não tem, agora não tem energia, desliga, liga, né? Desculpa te interromper, mas essa questão operacional, ela é muito importante, né? Mas você estava falando aí dos custos, né? Exatamente. Todos os sistemas exigem uma forma operacional de funcionar, que pode custar cara, né? Exatamente. A analogia da termoelétrica se a gente vai fazer um frango em casa, a gente precisa ligar o forno 10 minutos antes. E aquele consumo energético gasta naqueles 10 minutos. Imagina isso uma dimensão de uma usina termoelétrica. Não dá para ligar e parar, Não é simplesmente ligar e desligar. Ela precisa ter um ciclo esses ciclos térmicos são longos, né? Sim. E isso é consumo energético, no fim, está se pagando um custo mais alto de energia em virtude disso, né? E aí, voltando aqui para tendências mundiais, né? Isso. Esse problema da inflexibilidade na geração de energia renovável não é só do Brasil, ela é um problema presente no mundo inteiro. O mundo inteiro está passando pelas mesmas dificuldades em ter um sistema de energia renovável inflexível, né? Tendo outros sistemas em paralelo para suprir isso aí. Vide, por exemplo, países ou estados como a Califórnia, onde adotou um sistema de energia renovável muito forte. Hoje a Califórnia tem uma das energias mais caras do mundo, né? E é um sistema basicamente de energia renovável, solar e eólica. Então e por que é caro? Para investir em armazenamento de energia? Muito por causa dessa inflexibilidade, muito por causa de ter energia disponível, ter energia disponível custa caro. Ter energia disponível o dia inteiro, na hora que precisa, do volume que precisa, custa caro, irá se pagar caro, né? Então a energia renovável, ela não atende à flexibilidade de energia 24 horas disponível o tempo inteiro. E, em contrapartida, nós não podemos esquecer que o Brasil tem 75% de sua fonte hidrelétrica. Uma fonte barata, uma fonte flexível. A hidrelétrica, diferente do forno de casa, não precisa ligar 10 minutos para poder... Você consegue manobrar, né? Manobrar com a demanda versus a oferta. Né? E o Brasil tem essa estrutura já pronta, já tem usinas de grande porte no Brasil inteiro, em todos os cantos do Brasil, de fontes hídricas, né? E aí que volta novamente os incentivos do governo adequados para direcionar. O Brasil teve uma série de incentivos para beneficiar a construção de usinas renováveis nos últimos anos, que foi fantástico, foi fundamental. Isso gerou hoje o parque de geração de energia. Só que não investiram na distribuição. Só não investiu na distribuição e na transmissão. E no armazenamento, né? Armazenamento. Eu tenho acompanhado a Alemanha, Japão, até a China. O pessoal está investindo nas placas solares, me corrija se eu estiver errado, mas nas baterias acopladas ao sistema, que aí você consegue armazenar e você consegue distribuir essa energia quando tem demanda, né? Exato. Aqui... Novamente, nós vamos precisar de algum programa de benefícios, né, para fazer o incentivo das baterias para elas se tornarem viáveis, né? Passa essa fase, essa rampa de crescimento de um novo sistema, para gerar uma escala sustentável, ela precisa ter uma série de benefícios. O benefício ele é importante nesse momento do crescimento. Sim. Mas depois que essa criança virou adulta, o benefício ele começa a ser prejudicial. Aquilo que eu falo, né? As políticas públicas, os benefícios, os subsídios, eles têm que ter data de validade e eles têm que ter uma forma de medição do seu resultado ao longo do tempo, né? Coisa que muitas vezes não acontece, né? Com certeza. Acho que você falou muitas causas aí, Laurão, Por que o custo da energia é alto no Brasil, né? Então a gente já falou dos impostos, as taxas, né? Quando a gente fala de taxa, mas o que são taxas, né? Não sei se o nosso público aqui sabe, mas hoje na energia elétrica se embute um monte de taxa. Tem taxa social para minimizar a tarifa para as pessoas mais pobres, né? Taxas regionais para levar energia para alguns locais do país que são longínquos, taxas, como você falou, o subsídio que foi dado inicialmente aí à energia solar, também foi criado através de um rateio nas contas, né? O grande problema do Brasil hoje, né, é que todos esses subsídios é aquele negócio, né? Alguém tem que pagar a conta. Né? Não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. E acaba se embutindo todos esses subsídios e taxa de iluminação pública. Então, vou iluminar a cidade de São Paulo, vou iluminar a periferia. Parece que a conta de energia hoje virou um saco sem fundo. Coisas que o governo devia subsidiar com outros recursos,
ou setores específicos deveriam pagar a conta, são rateados de uma forma, pelo menos a percepção que eu tenho ao conversar com várias pessoas desse setor e da indústria, são rateados de uma forma igual, quase que igual para todo mundo, como se fosse um sistema comunista na conta de energia, né? É isso que parece, né? E tem um outro ponto que acho que também, do ponto de vista técnico, né? Você pega países como Alemanha, como Espanha, né? Que também tem os seus problemas, mas são países pequenos. Uhum. Então, o que acontece no Brasil hoje? O Brasil é um país enorme. Então, as redes de distribuição, elas são longas, porque muitas vezes a geração, seja ela hidrelétrica, como é o caso de Itaipu, ou temos hidrelétrica lá no Pará, né? Que foi construída Belo Monte, né? Então, a geração está muito longe do consumo. Isso significa redes longas. E redes longas significa necessidade de investimentos no início e de despesas para manutenção. Então, é nessa parte que nós temos falhado, né? E um outro ponto, então você pega assim, impostos e taxas 30%, 40%. Manutenção da rede deve ter também o seu custo aí em percentual, né? E hoje nós temos no Brasil também, tem as perdas nessa rede que são longas, né? E tem um outro fator que é pouco falado, mas que eu queria trazer para esse debate hoje, né? Que é o roubo de energia elétrica. Hoje nós temos, devido à questão da segurança no país, formação de milícias, formação de zonas em que o Estado não entra mais. Nós temos muitas pessoas hoje vivendo em regiões do país, sejam eles favelas, sejam zonas de periferia, onde o poder público, a polícia não entra mais. E nessas regiões há roubo de energia. As concessionárias também não conseguem entrar. Então, esse roubo de energia, ele Você acha que a concessionária vai bancar esse roubo? O que vai acontecer? Isso é redistribuído. A população não sabe, mas a população está pagando também lá na sua conta, provavelmente 3%, 5%, do rateio dessa energia que é roubada e que o governo não faz nada para combater, né? Então, essas são as causas dos custos, né, Larão? Mas eu queria que você entrasse agora falando um pouco da sua atuação profissional. Como que a indústria, as empresas, elas se preparam? Porque existem também o mercado livre de energia, né? Queria entender um pouco aqui, como é que funciona isso? O nosso público aqui é um público que não está nesse dia a dia aí na energia, né? Então tem mercado livre, tem contratos, tem uma série de coisas, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Como que é essa atuação sua profissional no sentido de contratação de energia de uma forma competitiva? Muito bem. Como nós falamos, está claro que o custo da energia para a indústria ele é elevado, né? Então, através disso, é fase importante que a indústria se preocupe, tenha uma gestão adequada de combater, de reduzir, de trabalhar em cima desse custo energético, né? E isso não é hoje mérito só das grandes indústrias, né? Um pequeno negócio, um pequeno comércio, ele precisa também se preocupar com o seu custo energético. Vide que o seu concorrente estará se preocupando, né? E daqui a pouco isso não é uma questão de reduzir custo, e sim de sobrevivência, né? Se ele não combater o custo energético dele e o seu concorrente combater e reduzir com isso o seu custo de produção, sobrará para esse negócio compensar de outras formas, né? Se esse concorrente faz o tema de casa corretamente e atua na sua economia em todas essas frentes, daqui a pouco não sobrou nada para esse negócio e financeiramente ele está fadado ao fracasso, né? Então, hoje, o mercado livre de energia ele é uma solução. Como que funciona? O que é mercado livre de energia? Conta para nós. O mercado livre de energia é uma forma de contratar energia. É uma bolsa de valor de energia? Quase que uma bolsa de explica um pouquinho, como funciona o mercado livre de energia? Enquanto um negócio, uma unidade de consumo está conectada à distribuidora, comprando energia da distribuidora, no momento que ele migra para o mercado livre, ele pode... ele abre um mercado de comprar energia de vários geradores no Brasil. E existe um mercado de competição. No momento que surgem vários fornecedores, existe uma competição de preço. Quem sai ganhando com isso é o consumidor final, que vai poder negociar condições mais baratas, condições diferenciadas
de comprar energia, né? E você atua, né, nessa contratação da energia no Mercado Livre. O que você faz hoje? Nós apoiamos as indústrias e os pequenos negócios a entender... Pequenos negócios também? Pequenos negócios também, muito bem. Hoje o Mercado Livre não é mérito só das grandes indústrias, né? Os pequenos consumidores. Por enquanto, ele só precisa ser conectado em média tensão. Tem uma restrição, precisa ser média tensão. Que em 2 anos vai se cair para o baixa tensão. Né? Nos próximos 2 anos a regulamentação vai abranger também o baixa tensão. Primeiramente para os comércios e indústrias, logo depois para os residenciais. Condomínios, né? Condomínio hoje já é possível, né? E com isso, o que é importante esse negócio? Qual é a preocupação inicial? Fazer uma análise do perfil para tentar entender e achar a melhor solução. Pode ser que seja Mercado Livre, pode ser que há outras soluções como geração distribuída, né? Isso passa por uma análise de eficiência energética. Agora, quando você pega uma indústria, você já trabalhou em indústrias de diversos segmentos e agora você vem atuando aí em vários setores, né, Lauro? Como que é essa análise do perfil? Como é que você estabelece características para analisar um consumidor para depois entender qual o melhor fornecedor, qual o melhor contrato que se conecta com aquele consumidor? Muito bem. Analisar o perfil do consumidor é olhar como é usado o seu consumo energético. Quais momentos, quais horas do dia, qual sazonalidade anual. Nossa, é bem detalhado. Inverno e verão. Qual a necessidade de acionamento durante o dia, na hora da energia estar mais cara, na hora da energia estar barata. Isso envolve, um trabalho de duas vias. Envolve olhar para dentro desse consumidor e daqui a pouco até estar propondo para ele mudanças no seu modo operacional. Então, será que aqueles equipamentos podem estar sendo ligados no mesmo momento? Quer dizer, você atua em duas frentes. Tem um trabalho de contratação de energia nas concessionárias, mas você também tem como se fosse, vamos dizer, uma consultoria técnica onde você dá dicas para o consumidor. Exatamente. Como ele pode remodelar o sistema interno dele para ser mais eficiente. Muito bem. Essa é a atuação de eficiência energética operacional que é feita em cima do cliente. Depois de primeiramente ajustado toda essa eficiência, você consegue agora sim ir para o mercado contratar o fornecimento de energia e aí o melhor fornecimento. O mais competitivo. O contrato, né? Que mais agrega, que o melhor valor, melhor custo, né? Agrega. E os prazos? Esses contratos, você contrata um mês, 50 anos? Como que é o cenário de prazo? O Brasil é tão imprevisível, né? Porque eu fico pensando assim, né? Qual vai ser o custo da energia elétrica em 2027? A gente não sabe nem quem vai ganhar a eleição para presidente, né? Então, como é que funciona a questão de prazos aí nesse contrato? E como que o prazo interfere no custo da energia também, né? Eu fico curioso em saber. O preço da energia no Mercado Livre, ele tem um comportamento similar a uma compra de passagem aérea que interessante. Então, se nós formos comprar hoje a passagem aérea para o Natal, estamos falando aqui de começo do ano, né? Ainda nós temos bastante tempo, esse preço vai estar bem mais em conta. Porém, se nós formos comprar para Páscoa, que é daqui a pouquinho, ela vai ser muito mais cara. Ou se deixarmos. E a energia igual, esse Mercado Livre funciona da mesma forma. O Mercado Livre funciona da mesma forma. Comprando energia para esse ano, para o próximo ano, ela vai estar um pouco mais cara do que se nós comprar energia para daqui a 3, 5 anos. Então aí já vem o primeiro segredo de compra de energia no mercado. Comprar com antecedência, se antecipar. Comprar para daqui a 2, 3 anos. Ou quando uma empresa já possui um contrato de fornecimento para os próximos 3, 5, 7 anos, não deixar para chegar no último ano e se preocupar com a extensão desse contrato. E sim estar contratando 3, 4 anos antes, né? Lógico que essa indústria precisa, e novamente, analisando o perfil, analisando o modelo. Mas você falou que faz aquela análise de demanda, né? Sim. Mas aí, assim, vem uma crise econômica. Então, assim, o que acontece se você tem um contrato e a indústria consome mais ou menos daquela quantidade de energia que está lá no contrato? É possível de prever flexibilidade no contrato. Então, é uma faixa, que você contrata. Então, novamente, uma análise em cima do perfil do negócio daquele consumidor. Ele pode ter um contrato de fornecimento do seu produto a longo prazo para o seu cliente, ele pode ter uma variação de mercado, então são tudo possibilidades que a gente consegue trazer para dentro dessa análise, né? E definir qual o melhor contrato, qual a melhor flexibilidade. Há flexibilidades que custam mais caro, há flexibilidades que não são necessárias, então qual é aquela que faz mais sentido? E isso eu digo, Marcelo, também não só para energia elétrica, como também para gás natural, para combustíveis de frota, né? Então, tudo são análises que é feita em contratações de fornecimentos de longo prazo que, no fim, resultam numa economia adequada para o negócio. E quando falamos de contratação de energia elétrica,
é uma estratégia a ser definida junto com o cliente, né? Muitas vezes uma grande indústria, por esse consumo de energia ter um alto valor, ela motiva, ela justifica ter profissionais exclusivos, ter profissionais contratados e muitas vezes até não um, dois profissionais, sim uma equipe grande para estar estudando, avaliando o mercado de energia. Porque se faz necessário, a legislação ela está sempre sendo renovada, ela está sempre, o mercado tem uma dinâmica que está sempre sendo a novidades a serem acompanhadas. Esse profissional precisa estar atualizado, precisa estar constantemente acompanhando o que está acontecendo com o mercado. Porém, um pequeno negócio não vale a pena ter um profissional exclusivo dedicado para isso. E aí que você faz necessário a terceirização, a contratação de uma gestora terceirizada de energia, pois ela estará sempre com profissionais atualizados no mercado. É uma similar a ter um contador. Muitos negócios, pequenos negócios principalmente, não têm um contador exclusivo, e sim um escritório terceirizado de contabilidade, e esse escritório vai estar sempre acompanhando a legislação, as regras atuais. A energia é muito parecida, é um tema muito técnico que é melhor deixar na mão dos profissionais especializados do mercado. Muito bom. Você sabe que esse tema livre mercado, né, me chama bastante. Eu faço parte do Partido Novo, e o Partido Novo tem alguns princípios, né, que todos dentro do partido, mandatários, simpatizantes, seguem, né? E nós temos lá o princípio do livre mercado. A gente defende esse princípio do livre mercado no seguinte, e o que é o princípio do livre mercado? Aí não só para energia, mas para todos os setores da economia, né? O livre mercado significa que, do ponto de vista da oferta, nós temos que ter várias empresas ofertando um determinado produto ou serviço na livre concorrência. Ou seja, não pode ter benefícios para um determinado empresário só, aquele setor ele tem que ter condições iguais de competir. E quando você tem várias empresas ofertando o mesmo produto ou o mesmo serviço, que a concorrência gera eficiência e gera redução de custos por tabela. E do ponto de vista do consumidor, o livre mercado também significa você ter opções de escolha. Significa você ter acesso àquele produto ou serviço que mais se encaixa na sua necessidade. Essa questão do livre mercado de energia, ela faz parte do plano de governo que o Novo apresentou para as próximas eleições. E uma parte que ainda causa preocupação, você vem aí de uma atuação grande na indústria, Lauro, e eu acho que a indústria hoje já está bem acostumada com essa sistemática do livre mercado. Mas uma das missões do Novo é levar o livre mercado até o consumidor final, até aquele consumidor que consome pouquíssima energia. Isso traz complexidade, né? Porque hoje a gente tem um paradoxo, né? O governo, ele cria Vale Gás, energia gratuita para o consumidor pobre. E quando o consumidor pobre vai no supermercado, como a gente falou no início dessa live, ele compra lá produtos cujo custo tem 30% embutido de energia. A ineficiência do governo coloca custo nas mercadorias que o consumidor paga, né? Mas aí no seu consumo, no seu dia a dia, ele ainda, os consumidores residenciais principalmente, mas também os microempreendedores, eu tenho muita relação aí com microempreendedores, e a questão, para alguns deles, o custo de energia é crucial, inclusive na definição da sobrevivência do seu negócio. Restaurantes, né? Você pega, tem alguns tipos de consumidor, pessoas que atuam no setor de alimentos. Nesses tipos de microempreendedores, o custo de energia é relevante. E essa questão do micromercado do livre mercado ainda não chegou nessa turma, por uma série de razões. E o plano do Novo é levar o livre mercado, assim como hoje nós temos na área de telefonia, eu tenho opções, né? Eu posso comprar da operadora A, da operadora B. Quando eu vou na área de energia, falando aí do pequeno consumidor e do microempreendedor, nós ainda estamos diante de um monopólio privado. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as perspectivas
Porque nós temos o nosso plano de governo. O nosso plano de governo só vai adiante se o novo for eleito. E eu espero que o nosso governador Romeu Zema seja eleito presidente da República, porque aí nós vamos acelerar esse plano com uma velocidade nunca antes vista neste país. Mas assim, me conta um pouquinho, quais são os entraves, né? O que falta para o livre mercado chegar lá na favela o que nós já temos aí de perspectivas na linha do tempo? Você falou aí que já está chegando para média tensão, já tem alguns setores que já podem usar, mas assim, falando pessoas pobres, baixa tensão, né? Quais são as perspectivas, quais são os planos que nós temos em andamento e o que tem de entrave ainda que o livre mercado ainda não chegou na porta do brasileiro? A verdade é essa. O mercado livre de energia existe desde os anos 2000, onde as grandes empresas foram as primeiras a trabalhar nesse mercado, comprar e vender energia de grandes geradores, né? Hoje isso foi evoluindo, essa exigência regulatória foi sendo reduzida. Hoje pequenos negócios já podem ser consumidores do mercado livre. Ainda eles necessitam que sejam de média tensão, e a regulamentação prevê que nos próximos anos o baixa tensão, primeiramente o comércio e a indústria poderão participar do mercado livre e logo na sequência o residencial. Hoje, alguns dos pontos que precisam evoluir é regulatório, né? Hoje há uma escala, quando a gente fala hoje nós temos no Brasil um potencial na ordem de 270 mil negócios que podem ir para o Mercado Livre por estarem em média tensão. Quando a gente fala do baixa tensão, esse 270 ele salta para 60 milhões. Nós temos 60 milhões de residências e pequenos negócios em baixa tensão no Brasil. E essa turma não acessa o Mercado Livre. Essa turma hoje não acessa, e você imagina o sistema precisa estar apto, pronto para atender 60 milhões. Quando você fala sistema, você fala das instalações físicas ou sistemas computacionais, faturamento, impostos? Sistemas computacional, faturamento, atendimento de cliente. Ou seja, a burocracia brasileira não está preparada. Exatamente. Fisicamente, o sistema já está pronto. Porque até um ponto, abre parênteses aqui, Lauro. A rede de distribuição é a mesma, né? Você está comprando a energia do A, B, C, D, mas a energia que chega na sua casa, ela não tem carimbo, né? Ela vai chegar pela mesma rede que tem hoje. É só uma questão, então, vamos dizer, de burocracia contratual que precisa ser resolvida, né? Quando a gente fala de mercado livre, é um mercado, vamos chamar de burocrático, é uma forma de contratar energia, é estabelecer preços, é definir uma proteção de preços. Vamos fazer um paralelo. Quando eu compro da telefonia, eu recebo o sinal de internet da operadora A ou da operadora B. Tem 2 cabos lá na minha rua. No caso da energia, não. No sistema elétrico. Vai vir a energia pela infraestrutura que tem hoje e o consumidor só vai escolher quem é o fornecedor, mas a distribuição é a mesma, né? No sistema elétrico, a distribuição é a mesma. Só existe uma concessionária responsável pela distribuição em cada local, em cada cidade. E aí o consumidor pode comprar... O consumidor está comprando a energia que vai circular por dentro dessa rede, Muito cima bom. dessa rede, né? Fecha parênteses, eu te interrompi. Mas então, voltando, o pequeno consumidor, aí são quantos milhões aí sem acesso? Hoje é na ordem de mais de 60 milhões de consumidores. E falta só essa burocracia contratual. O que o governo está atrapalhando, Lauro? E há uma série... A forma que é cobrado esse consumidor hoje, o pequeno consumidor, precisa ser feita uma separação que se chama tarifa binômia. Existem alguns detalhes, que são detalhes que precisam ser. E aí vem a reforma tributária que mexe em todos os impostos também. Vai ferrar a conta também em termos de sistemas. Espera-se que tragam benefícios, que tragam uma otimização essa burocracia de cobrança, então tem de um lado a burocracia de cobrança da conta de energia, né, distribuidores, e depois vai ter os impostos também, né? E um ponto também muito importante, que o consumidor, ele realmente é um mercado, é um assunto muito novo. Então, o mercado inteiro precisa trabalhar sobre trazer conhecimento para o Mas já tem um plano? Independente do governo que vai entrar, já tem uma data que eu posso dizer? O consumidor final vai ter acesso ao livre mercado em 2000 e... Tem metas estabelecidas desse plano. Quais são as metas? Atualmente existe uma meta do governo de estabelecer que até 2027 o baixa tensão comercial possa ir para o Mercado Livre e o residencial até 2028. Porém, ainda isso são uma meta de datas, de prazos, mas algumas coisas precisam ser realizadas pela regulamentação, pela legislação, para que isso possa acontecer, né? Porém, nada impede que o governo revise e mude essas datas. Ainda são metas, são previsões, né? Mas você acha factível? Olhando o cenário atual, nós estamos aí metade de 2026, vamos falar. Um governo que
há 20 anos, o governo prefere colocar energia gratuita. Já falei aqui que não existe almoço grátis. Esse governo quer colocar energia e gás gratuito lá na ponta, no consumidor. Só que não é gratuito, isso volta tudo em impostos, em uma série de coisas, ao invés de colocar competitividade de mercado. Você acha que no cenário atual nós vamos cumprir esse prazo de 2027? Ou precisa ter alguém que pegue esse assunto com prioridade e mude planos e metas? O governo tem muitas intenções, mas só a intenção não resolve nada, né? Você sabe muito bem. Precisa acontecer muita coisa, né? Quem já está trabalhando há 20 anos no mercado, em muitos momentos a gente viu, agora vai, né? Nós estamos passando por mais um momento de agora vai, né? Ainda há muita coisa a ser feita. Estamos, né, crentes que vamos evoluir para isso chegar no fim. Mas, de fato, um governo confiante de realmente realizar essas ações, isso é importante. Porque aí eu vou puxar um outro ponto, né, que é a ANEEL. A ANEEL foi desmontada ao longo dessas últimas décadas. Hoje a ANEEL está tomada por grupos políticos, não só a ANEEL, mas todas as agências reguladoras, é o mesmo cenário. Depois de 2 décadas, a gestão técnica praticamente não existe mais. Hoje a gestão ela é política nas agências reguladoras. Perdeu-se muito conhecimento técnico. Orçamento restrito. Muitos profissionais capacitados tecnicamente não estão mais lá. Então, assim, você olha as agências reguladoras, provavelmente seriam elas que seriam as responsáveis por reduzir ou criar mecanismos para organizar essa burocracia contratual que você falou. De outro lado, as agências reguladoras estão tomadas por grupos políticos, e quem está por trás desses grupos políticos? Lobbies, muito atuantes. E esses lobbies, eles atuam de 2 formas hoje. A primeira é criando regulações, criando leis que criam benefícios próprios e atrasam a evolução de alguns temas, como esse da energia distribuída. E segundo, também fomenta a judicialização de alguns temas, onde a gente já sabe, não vou falar muito aqui, né, onde vai dar essa judicialização, sempre a favor também de alguns grupos, né? Então, assim, eu falei tudo isso aí de agências reguladoras para voltar com uma pergunta. As geradoras de energia e as distribuidoras estão afim de que o mercado livre chegue no consumidor final? Ou, além da burocracia e dos interesses políticos de quem está no governo, os grandes atores também aí do cenário também não estão interessados em fomentar esse mercado novo de energia que vai trazer certamente redução de tarifas e melhores condições para os consumidores menores? Marcelo, você sabe que a iniciativa privada, o investidor, ele avalia todos os riscos possíveis que estão na mesa, né? Toda essa situação, essa confusão do sistema elétrico, de regulamentação, de benefícios cruzados, a gente acaba aqui destruindo o valor do investidor, e ele acaba desistindo de investir no Brasil, né? Então hoje nós estamos passando um momento de muitas empresas internacionais, grandes investidores saírem do Brasil. A geração de energia elétrica hoje ela não é atrativa como foi no passado, né? Então a própria regulamentação, os próprios incentivos, eles levaram para um momento de crescimento, e hoje eles não funcionam mais. Hoje eles precisam ser revistos, né? Hoje os grandes investidores do sistema elétrico brasileiro não estão com todo o apetite como tinha no passado. E isso pode nos levar a graves problemas no futuro. Nós podemos ter um desinvestimento, podemos ter uma perda de interesse nesse investimento, né? Então, novamente aqui, o apoio, um governo alinhado, um governo sincronizado com o crescimento do Brasil, com segurança contratual, segurança regulatória, isso é importante para os investimentos de longo prazo. E o sistema elétrico, ele é um sistema de infraestrutura, é um sistema de alto investimento, de retorno de longo prazo. Precisa ter essa segurança. Não existe investidor que vai botar seu dinheiro, comprar esse risco de longo prazo, risco político, risco regulatório. O Mercado Livre ele precisa ter regras claras e estabelecidas para longo prazo. Essas datas precisam ser cumpridas, tudo que precisa ser cumprido para ela ser atendido tem que ser cumprido. O governo tem que estabelecer
não basta a meta final, nós temos que ter submetas, subdatas intermediárias, subgates intermediários para que isso seja cumprido e se chegue à data final. Como todo projeto numa empresa privada, que a gente já trabalhou muito por aí, as coisas só acontecem quando são acompanhadas para e passo. E o governo precisa ter um plano de longo prazo que permaneça com qualquer mudança de governo. Não podemos ter um novo plano com um governo no momento que nós temos uma troca de governo e esse plano é mudado. Isso aí nós vamos ter planos de curto prazo de 4 anos e vão ser mudados toda hora. Então o Brasil precisa de uma nova política de longo prazo para o sistema elétrico e o sistema energético se sustentar por muito tempo. E ter o seu principal objetivo, que é trazer a economia, crescimento econômico brasileiro. Muito bom. Estamos chegando aqui quase no fim. Você sabe que eu tenho uma atuação política, tenho grandes perspectivas aí nas próximas eleições. Esse tema de energia está na minha pauta por 2 motivos. Tem 2 itens na minha pauta de propostas que estão muito correlacionados com a energia. Um é a indústria forte e o outro é emprego e renda. Falamos aqui do consumidor, do microempreendedor. Então eu queria saber, Lauron, você tem alguma dúvida sobre as perspectivas políticas no ramo da energia? Marcelo, você que está no meio político desde 2016, como você vê que os políticos podem contribuir para melhorar o sistema energético brasileiro? Excelente pergunta. Eu faço parte de um grupo político chamado Partido Novo e nós temos um plano que já foi amplamente discutido. Se você buscar o plano de governo dos vários pré-candidatos a presidente, sabe o que você vai encontrar? Nada. O único pré-candidato a presidente que tem um plano registrado chamado O Brasil Primeiro chama-se Romeu Zema. Nosso plano de governo, que se distribui entre todos os pré-candidatos também ao Legislativo, o Brasil Primeiro, tem mais de 300 páginas. E lá tem um capítulo específico de infraestrutura. Dentro desse capítulo tem um capítulo específico de energia elétrica. Nós temos propostas, nós temos diagnóstico, nós temos soluções. Tudo que nós falamos hoje aqui, ainda respondendo a sua pergunta, Laura, nós falamos coisas básicas, coisas assim que trouxeram um pouco mais de conhecimento aqui para o nosso público. Você imagina se todos os deputados federais e estaduais conhecessem só o que a gente falou aqui hoje, o quanto que nós já avançaríamos em melhorias no sistema elétrico? Na nossa visão, o Estado não ele deve ser regulador, ele não deve ser protagonista nas questões do sistema elétrico. O governo deve criar condições de segurança jurídica, condições de atratividade de investimentos e promover investimentos da iniciativa privada no sistema elétrico. O governo hoje tem uma conta. A conta do orçamento do governo vai para a educação, para a saúde, isso já está fixo lá no orçamento. Além disso, temos despesas de previdência, temos pagamento de juros de dívida, e agora entrou uma outra conta aí, que são emendas parlamentares. Então, o governo não tem dinheiro para investir em distribuição, em energia, em infraestrutura. Nós defendemos que os investimentos sejam feitos pela iniciativa privada. E, por fim, a boa gestão das empresas que ainda estão no governo. Vamos pegar o exemplo de Itaipu. Itaipu traz contrastes assim que mostram a má gestão do governo. Primeiro, a perda de capacitação técnica, né? Mas o que acontece em Itaipu? O deputado Luiz Felipe Bragança fez um levantamento. Itaipu hoje virou uma patrocinadora de ONGs e de espetáculos culturais. Quer dizer, o dinheiro que devia ter sido investido em manutenção, em modernização de Itaipu, está sendo gasto em uma série de outras coisas. E o outro paradoxo, o governo não teve condições de negociar uma renovação do contrato da Binacional de Itaipu em condições competitivas para o Brasil em relação ao Paraguai. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos ouvindo aí na imprensa que muitas empresas estão indo para o Paraguai. Quais são um dos grandes atrativos do Paraguai? Energia barata. Quer dizer, a energia gerada em Itaipu, que é a mesma turbina, a mesma equipe operacional, o mesmo rio, o Paraguai agora está oferecendo energia barata para roubar as indústrias que estão no Brasil e levá-las para o seu território.
Então, esse exemplo do Paraguai e de Itaipu mostra a má gestão do governo nas empresas estatais que ainda não foram privatizadas. Sem contar o rombo de Angra. Nós também temos que discutir energia nuclear no Brasil. Temos uma obra parada, consumindo bilhões por ano, e um governo que há décadas não toma decisões. Então, no plano nacional, esse é um pouquinho do que eu espero aí, que eu, junto com todos os que estão nessa jornada aí no Partido Novo, possamos contribuir a partir de 2027. O tempo realmente está aqui acabando. Eu queria agradecer a sua presença. Você trouxe pontos aí muito esclarecedores. Acho que assim, para quem não está nesse ramo de energia, detalhes aí que o nosso público certamente não conhecia. Eu queria só agradecer a sua presença e pedir aí para você fazer as suas considerações finais, Lauro. Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer participar contigo. Eu que agradeço. Sobre sistemas energéticos tão importantes para o nosso crescimento brasileiro. E conte comigo, vamos junto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.